A Eliana, a Esther e a Cláudia me pediram que eu falasse algumas coisas. Eu ministro palestras a respeito disso há muito tempo, então eu vou dar umas pinceladas a vocês para entender sobre montagem de mesa. Eu montei algumas coisas aqui com tudo que tem na loja. Então eu tenho aqui uma cena, um café da manhã, um chá da tarde, uma coisa descontraída, até uma coisa entre amigas numa varanda gourmet, tá? Então vamos dizer que aqui eu estou servindo uma salada de frutas, um sorvete, ou estou tomando um chá, ou estou tomando um suco. Os copos altos, eles ficam muito bonitos para sucos ou para água com gás, né? Então eles são ideais para isso. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que a nova mesa é muito grata a esta pecinha aqui, que erradamente quase que 100% das pessoas chamam de jogo americano, e o nome é lugar americano. Existe um serviço que as pessoas fazem em casa que chama serviço americano, que é o que as comidas não ficam na mesa, fica numa bancada, fica num buffet, fica numa mesa do lado, e que a gente está comendo. A minha mesa é muito pequena, então eu estou fazendo uma feijoada com muitas peças, eu tenho que ter um aparador do lado. Isso é um serviço americano, onde eu levanto para me servir. Eu tenho uma cena aqui, onde eu digo para vocês uma dica muito importante. Sempre que possível, usem 2 talheres para tudo. Mesmo que você esteja tomando um sorvete com uma salada de fruta, a hora que você tem aquela última maldita fruta que não vem de jeito nenhum, e ou você pega com o dedão ou você faz assim, a hora que você tem os 2 talheres, você consegue empurrar para a colher e fazer educadamente ela chegar à mesa. Então o que eu quero dizer daqui é um lugar americano, a descontração de misturar materiais, um branco com um colorido, copos altos para suco, uma xícara que eu tenho condição de servir um cappuccino, de servir um café com leite, de servir um chá. Mas a dica principal, sempre que possível, usem 2 talheres. É uma dica que eu estou dando a vocês. Numa mesa como essa, tranquilamente eu usar um guardanapo de papel. Tranquilamente, sem nenhum problema. Dica preciosa: guardanapo de papel é para sair da mesa, limpar a boca e voltar à mesa. Não usem no colo porque fatalmente ele vai cair. E guardanapo que caiu no chão não se pega, tá? Então, guardanapo que se põe no colo é de pano. Guardanapo de papel é da boca para a mesa. Ok? Muito bem. Aqui eu tenho um lugar americano mais estiloso, mais requintado do que aquele. Ali eu tenho a vantagem de ter um tecido, me ajude, sintético? É sintético, que é muito fácil de manter. Caiu algum líquido, alguma coisa, um papel absorvente, um paninho, ele está limpo. Aqui eu já tenho uma sofisticação um pouquinho maior, né? Então, muito bem. Eu já tenho também um suporte de copo bastante mais sofisticado, que eu estou pondo aqui para fazer um charme muito grande, tá? Então, o que eu quero dizer de dica a vocês aqui, nesta mesa, são 2 coisas muito claras. Primeira coisa, eu já tenho um guardanapo de papel, de pano. Quando que eu tiro o guardanapo de pano e levo ele para o colo? Quando? Quando existem várias situações, nenhuma errada, tá? Tem gente que ao sentar, sentou, já pega o guardanapo de pano e já coloca no colo. Não tem problema. Tem outras pessoas que só colocam o guardanapo na hora que vão comer. Então, a hora que eu vou servir um pãozinho, a hora que eu vou me servir de alguma coisa, eu já tenho que estar com o guardanapo. Qual é essa hora? Você é que determina, só não esqueça de colocá-lo, tá? E uma dica: o guardanapo, ele acaba tendo bastante sujeira durante a refeição. Então, peguem a parte dobrada em direção a vocês, deixa essa parte aberta em direção à mesa e tentem usar a parte de dentro. A hora que ele volta para o colo, eu tampo a parte de cima e ninguém fica vendo as minhas sujeiras.
tá? Então é uma maneira de você ter o guardanapo, mesmo até evitar sujar a roupa, porque aí tem bastante coisa, tá? Um bom comportamento depende muito de quem está recebendo, tá? Eu tenho um guardanapo de linho maravilhoso, um guardanapo de um belo tecido, e eu não gostaria de sujar nem com batom, nem com gloss, nem com nada. Dani, pega para mim esse guardanapo de papel. Então eu que estou recebendo vocês, posso tranquilamente pôr um guardanapo de papel no meio do guardanapo de pano e estou indicando para você, querida, amiga, limpe o seu gloss primeiro no guardanapo de papel e depois use lindamente o meu guardanapo de pano. Eu que estou recebendo já estou dando essa dica a vocês. Então quando vocês se depararem com um guardanapo de papel, é essa a dica, para vocês tirarem esse batom lindo que você está usando, tá bom? Ótimo! Última dica de guardanapo para vocês. É bárbaro quando a gente encaixa o guardanapo aqui na calça. É bárbaro. Quando eu estou num serviço, é porque ele não vai cair, não vai me dar problema nenhum. A única dica que eu preciso é que vocês se lembrem na hora de servir no serviço americano. Se eu esquecer, eu levanto e falo, e aí, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Eu não posso fazer isso. Então eu tenho que lembrar que eu estou com o guardanapinho aqui, porque senão eu fico ridículo, né? Então é só isso, gente, não é? Ou então esquece, o guardanapo cai, chuta e vai parar depois da Dani, tá? Não esqueçam dele aqui, ok? Guardanapo que se usou nunca mais volta do jeito que era. Não perca um tempo dobrando bonitinho como ele era. Guardanapo usado descontraidamente, ele volta para a mesa do lado esquerdo. Uma dica que eu quero também falar aqui a vocês, vocês estão vendo? Então, é de colher, gente, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, o formato da colher, gente, ele é feito para entrar na boca, tá? Então, como vocês sabem que a gente não deve fazer isso no companheiro do lado, muito cuidado quando vocês pegam sopa. Posso assoprar? Pode, gente, desde que seja uma coisa assim. E não... tá? Então eu, discretamente, posso tranquilamente fazer isso. Então eu tenho, veja o movimento do meu braço e o movimento da minha boca, gente, olha. Eu trago a colher bem próximo à minha boca, quando eu estou quase chegando, eu viro e introduzo a colher na minha boca cheia de poeira. Cheia! Tá uma delícia, gente! Tá? Então, se eu quiser introduzir ela do lado, como eu venho aqui, fica difícil. Não dá. Então eu tenho... Não dá, eu tenho que virar. Então, pequena dica, tá bom, gente? Aqui eu não tenho muita coisa a falar, a não ser falar sobre as mini peças. Muito bom. Vocês estão vendo ali escrito finger food? Tá? Food quer dizer comida e finger quer dizer mãos com os dedos. Tá? Então, os franceses inventaram há uns 10 anos atrás, a partir de uma coisa da arquitetura. A arquitetura introduziu na vida da gente, a partir da mania que a gastronomia tornou-se no mundo inteiro, uma quebra de paredes entre a cozinha e a sala. E a cozinha, em quase todas as maiorias das casas, ampliaram e tomaram conta da sala, né? E os utensílios domésticos acompanharam isso, tá? É muito mais gostoso hoje quando você chama um amigo, uma amiga para fica tomando um vinhozinho na cozinha, preparando, e na verdade a mesa já está ali toda posta. Essas mini peças foram inventadas pelos franceses porque eles foram fazendo vários mini pratinhos enquanto preparam um grande prato e pequenas porções. Então essas pecinhas, eu estou fazendo um patezinho de azeitona, então eu vou servir primeiro, estou fazendo uma torradinha com azeite especial. Então essas pecinhas que são denominadas de finger food, hoje são mania no mundo inteiro, tá? E todas elas têm um porquê. Às vezes eu quero fazer um creminho gratinado, então vai no forno e essa alcinha serve para eu retirar do forno e servir, tá? Esta pecinha serve, de repente eu tenho uma coisinha que tem um azeite no fundo e no final eu posso regar até alguma coisinha que está aqui no meu prato. Então, é mania no mundo inteiro.
Como é que se serve? De N maneiras. Eu poderia estar com elas aqui na frente, eu poderia estar com elas no centro da mesa, e eu coloquei aqui no centro do meu prato como se fosse uma entrada. Só que eu tenho que, como eu disse a vocês, depende de mim que estou recebendo vocês não passem vergonha. Então eu quero já que tem uma colherzinha, para que vocês sabem que isso que é para comer pequenininho, bonitinho e gostosinho, tá? Então eu só montei, fácil, o finger food, porque tem muito na loja, mini caçarola, mini peças, isso é uma mania de todo mundo que gosta de cozinha hoje em dia, tá bom? Muito bem, muito bem. Então, eu só vou explicar, gente, não é para que vocês usem, você não vai chegar na sua casa e vai montar isso. Acontece que nós temos clientes que vêm pedir isso e a gente não sabe. E a gente não sabe para que usar, como é que usa, o porquê das coisas. Então eu vou falar rapidamente para que a gente tenha uma facilidade para ela, então quando monta as mesas e o cliente bagunça e vocês rearrumarem, para que seja muito mais fácil o trabalho geral. Primeira coisa, as argolas são fantásticas para se colocar os guardanapos de tecido. Então você pode colocar, pode fazer a dobradura que você quiser, pode ter um bico aqui na ponta e colocar, aí é a maneira que você quiser. Eu coloquei dobrado, igual eu sou homem, então eu gosto de coisas mais geométricas, mais fáceis, tá? Muito bem, tá assim, me dá uma ordem na mesa muito grande. Uma vez tirado da argola, nunca mais volta, tá? A argola fica lá, bonitinha, descansando. Muito bem. Toda essa parafernália de taças e de talheres. Ok, gente, tudo foi pensado e tudo tem um porquê. E a lógica é o seguinte, se eu preciso ter, que os meus convidados tenham facilidade nas coisas, eu não vou começar com os talheres de dentro, porque eu vou forçar eles, está tudo apertado, a bater aqui. Então as coisas foram pensadas de fora para dentro, porque é muito mais fácil eu pegar as coisas de fora sem eu bater em nada, e as coisas que foram sendo comidas após servidas, elas vão saindo da mesa. Então, eu tenho o talher mais de fora, é esta colher. Isto me indica que o primeiro prato que vai ser servido é a sopa, tá? Então, toda vez que eu estou usando um talher só, e no caso a colher é a única que eu recomendo que vocês usem sozinha, é sempre com a mão forte, tá? É a mão direita. Já sabem, tá? Tudo fácil, muito bem. Aí, uma coisa que eu sempre erro, maldito, que lado vai o garfo e que lado vai a faca? Aí é o segredo de tudo. Quase 90% da população é destra, come com a mão mais forte é a mão direita. Por isso, a faca que deve cortar o alimento tem que estar do lado direito. Então, é ela a culpada de tudo. E é ela quase que determina os grandes erros. Porque a maioria das pessoas come com o garfo na mão direita e aí vai arrumar a mesa com o garfo do lado direito. Só que a faca é que corta o alimento. Então ela tem que ficar aqui. E quem teve o aprendizado do comer dentro de casa, aprendeu a comer com o garfo indo à boca com a mão esquerda. Então eu pego a faca, corto, viro o garfo, ponho a faca ajudando o alimento e tranquilamente levo até a minha boca. Mas escuta, Paulo, eu não consigo, eu não tenho coordenação motora para levar o alimento com a mão esquerda. Não tem problema nenhum. Eu corto. Antigamente a gente deixava a faca aqui, houve uma evolução, hoje as facas descansam do lado direito. Então eu corto o alimento. Posso cortar 3 ou 4 pedaços para não ficar? Você pode, corta 3 pedaços, descansa a faca tranquilamente, conversando sobre o empate do Corinthians com o Vasco ontem. Eu posso tranquilamente comer meu alimento aqui, tá? O que eu não posso? Nunca! Obrigada. Tá? Isso é coisa de maestro, tá? Muito bem, quero cortar 3 ou 4 vezes? Ótimo, cortei 3 ou 4 vezes, descansei a faca e fico. Outra coisa que eu não posso nunca, reboque.
Não dá, tá? Então já vemos duas coisas que não pode nunca. E entendi que a faca fica do lado direito, nunca mais eu vou esquecer a mão forte, tá bom? Ok, então, gente, as coisas aqui são colocadas para irem saindo, né? Então eu tomei a sopa com a colher, já sai ufa, a menos, né? Aí a gente tem um talherzinho diferente aqui, que é o talher de peixe. Eu tenho que ter um prato diferenciado para peixe também, porque já que eu falei que as coisas vão saindo, então eu tenho que ter pratos para sair da mesa, né? Então, e eu tenho um garfo que tem um negócio aqui mais fundo no meio, o de peixe, que estranho, alguém sabe para que serve? Eu aprendi, né, e vou passar a vocês que este espaço serve para que a gente coloque os espinhos do peixe. Então, enquanto eu como, eu tenho a condição de empurrar com a boca os espinhos para ficarem nesse espaço e depois eu delicadamente devolvo os espinhos quando voltar o garfo à mesa. Por isso que esse espacinho é maior e por isso que ele está aí. A faca de peixe não tem corte. O peixe que se preza, ele é, por isso que chama posta de peixe, porque na verdade ele desfia, ele não precisa ser cortado. Então a faca é só para separar as postas de peixe. E eu gentilmente levo também o peixe à boca e ele vai embora. E aí fica tudo fácil, porque daí só sobrou um talher. Tá tudo lindo, de fora para dentro, tá? Então daqui, falta eu só explicar uma coisinha chamada descanso de talher. Para que serve? Então, descansar, em vez da faca descansar em cima do prato, descansa em cima do... Também, se você quiser, ao invés de deixar aqui, tá perfeito, está sendo elegantíssima. E ele tem uma outra utilidade fantástica também. Quando eu estou num serviço americano, que eu tenho que me levantar, e eu sou um glutão, os meus pratos são imensos, e eu adorei a comida, meu garfo e minha faca já estão nojentos de sujo. Então, como é que chama essa peça mesmo, Cláudia? Me ajude. Caminho de mesa. Ah, né? o caminho. É, o caminho. O caminho de mesa que a Cláudia montou para mim é maravilhoso, foi da avó dela, e é isso, eu não quero sujar do molho de carne. Então eu pego o meu talher, deixo ele descansar aqui e tiro o guardanapo, né? E vou me servir de novo. Não estou sujando o trilho dela, tá tudo lindo, né? É trilho. Guardanapo fica aqui, colocado de maneira descontraída, aqui de qualquer maneira, volto, vou me servir, já me servi e vou comer tudo de novo. E vou comer. Então eu tenho essa peça que me salvou e salvou a Cláudia. Porque aí o molho de carne que ela fez com tanto carinho só vai para minha boca e não para minha toalha ou pro meu trilho ou pro meu lugar americano. Tá certo? Muito bem. A última coisa que está faltando, gente. Os talheres de sobremesa. Vocês veem que eles estão aqui desde o comecinho, né? E estão lindamente colocados. Mas aí, que tem cada um de um lado, como é que faz? Eu não aprendi que a faca é do lado direito? Então, uma dica quando você for embora da loja, para todo mundo saber. Os talheres, eles sobem. Então, a faca não está aqui, ela sobe para cá. O garfo não está aqui, ele sobe para cá. A colher não está aqui, ela sobe para cá. A colher não é a última de fora, ela é a última aqui de fora. Então, pronto. A hora que eu acerto aqui, eu acerto aqui. A hora que eu erro aqui, levanta e vai embora, né? Porque daí tá tudo errado. Tá certo? Então, essa dica não dá nunca mais para esquecer. A hora que eu acerto aqui, é só subir. E a veia para lá e para cá, eu já aprendi tudo. Da mesma maneira que tem isso, tem essa quantidade de taças, gente. Primeira coisa, a taça, gente, foi feita do corpo da taça e da haste base da taça. Foi feita para segurar aqui, tá? Nunca aqui, tá? Porque o vinho, tanto o tinto quanto o branco, tem temperaturas para serem servidos, né? O tinto a 18 graus e o branco a 12, 14 graus. Né? Então, a temperatura do meu corpo altera aqui. É para segurar aqui, gente. A primeira coisa. Os maiores conhecedores de vinho,
aprenderam a segurar aqui, porque eles gostam de ficar fazendo esse movimento para sentir o cheiro, mas não façam isso, a não ser que vocês dominem muito bem, porque senão, opa, vai voar vinho para tudo que é lado. É melhor não, é melhor segurar aqui. Muito bem, a primeira taça é aquela taça que nunca sai, é geralmente a taça mais alta, que é a taça de água, porque a água serve sempre para limpar a minha boca, o meu sabor, de um prato para o outro. A água, gente, foi feita para vir diretamente do copo para o meu esôfago, não para chacoalhar na boca, tá, gente? Isso faz-se no banheiro, tá bom? Bacana? Ótimo. Água e depois eu vou aos vinhos. O segundo copo, geralmente, em altura, é o vinho tinto, tá? Porque ele tem um tamanho um pouquinho maior que o branco, e o menor é o branco. Por quê? Porque a bebida é servida bem gelada, então ele é menor para que se sirva em menor quantidade para ele se manter gelado o tempo todo. Por isso que existe a diferenciação de tamanho. O tinto você pode servir maior. Os tintos hoje em dia estão cada vez maiores, as taças de vinho, as taças de degustação. Eu recomendo que aquelas taças de degustação deixe-se para tomar fora da mesa, enquanto está preparando, enquanto está fazendo, conversa com os amigos, dessas comidinhas. Na hora da mesa, aquelas taças elas ficam um pouquinho desproporcionais e ajudam vocês a venderem taça para degustação e taça para jantar. São duas vendas separadas. Taça de degustação é uma coisa, taça de mesa é outra. Tá? Muito bem. Vocês estão vendo uma última taça aqui. Essa taça chama-se flute. Tá? É uma taça para espumantes, que a gente geralmente fala champanhe, né? O vinho espumante era antigamente servido em taças mais baixas e abertas. E aí a evolução do hábito de se tomar espumante, viu-se que as taças abertas, elas deixavam a espuma escapar. Então foi desenvolvida uma taça menor, fechada em cima, que recebeu o nome de flute. Se a flute está na linha das taças, ela vai fazer parte do acompanhamento de um prato. Então, geralmente de peixe. Então, se o meu pratinho de peixe está aqui, se a flute estiver aqui, na linha dos copos, quer dizer, eu tenho água, eu tenho vinho espumante que vai acompanhar o peixe, eu tenho vinho tinto que vai acompanhar a minha carne, tá bom? Conforme os talheres e os pratos vão saindo, as taças também vão saindo, porque essa bebida vai acompanhar isso aqui. Se eu tenho uma montagem desta maneira, onde a taça de espumante está fora da linha, quer dizer que eu sou rico, eu sou a Val Macchiori, e eu tomo champanhe o tempo todo. Eu estou sinalizando para você que eu vou servir champanhe o tempo todo do jantar, e a taça não vai sair junto com o prato. Então, se a taça de champanhe está na linha, ela sinaliza que vai acompanhar o prato. Se ela está fora, é que eu vou servir champanhe o jantar inteiro. Certo? Tenho essa peça linda aqui, que é um decanter. O decanter só é utilizado para vinhos tintos. O vinho tinto, ele tem uma característica de solidificar algumas coisas relacionadas à produção dele, a uva. Então, a maneira correta, um vinho tinto nunca se toma na hora que se abre. A gente diz que ele precisa descansar. Então, a maneira correta é abrir um vinho tinto, colocar no decanter e deixar ele descansar pelo menos uns 15 minutos. E se ele tem alguma coisa no fundo que ficou solidificada, alguma parte da uva, o decanter vai deixar essa parte aqui no fundo e não vai deixar ele sair. Então é para isso que serve um decanter. Tá bom? Ótimo!